Bom, irmãos, nós vamos começar um estudo sobre as parábolas de Jesus. Como temos anunciado, a ideia de estudar as parábolas de Jesus é uma ideia não tão nova, né? Pois muito já se estudou sobre as parábolas de Jesus. Só que algumas vezes os estudos, por até mesmo não termos tanta literatura a respeito, são estudos que tendem para se pegar alguns pormenores, distrair do foco central das parábolas. Alguns até tendem a alegoria, né? Falando a respeito de coisas que o texto não quer dizer. E as parábolas separadas aqui, como o tema diz, são as parábolas de Jesus. São cerca de 40 parábolas, que você vai encontrar na maioria delas, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, os chamados evangelhos sinóticos. O que são parábolas? Jesus descrevia algumas histórias. Ele ensinava através dessas histórias. Histórias que eram conhecidas, bem conhecidas naquela época, e por isso provocavam um certo impacto. É interessante que às vezes a gente ouve uma parábola e na mesma hora você já entende sobre qual é a moral da história, né? Sobre o que essa parábola tem a nos ensinar. Mas outras vezes você só ouve a história e precisa daquele empurrãozinho, né? Então, tem algumas parábolas, como a parábola do semeador, ela tem quase que também um adendo, uma explicação a cada parte daquela história. Percebe-se que essa parábola, por exemplo, do semeador, ela não tem uma lição prática. A maioria das parábolas ela vem com uma lição própria. Mas a parábola do semeador, ela tem 3, né? Então essa significa isso, essa semente significa aquilo, essa semente significa aquilo. Mas tudo está falando sobre o mesmo tema, que é o reino dos céus, como esse reino é implantado. Então a gente percebe que Jesus ensinou assim. E essas histórias sempre trazem para nós um ensino melhor, porque nós vamos ter uma profundidade mesmo no ensino bíblico através dessa história. Então a nossa intenção é não fazer um sermão sobre cada parábola, ficarmos aqui 40 semanas estudando as parábolas, mas é estudar as parábolas à medida em que a gente pegar um significado, falar alguma coisa sobre ela, a gente passa para outra. Por exemplo, hoje eu separei 3 parábolas, mas se a gente precisar falar sobre só 2, a gente fala sobre 2. Se uma quarta-feira a gente falar sobre 4 parábolas, nós vamos falar sobre 4 parábolas. Então é ler a palavra, nós vamos ler junto, tomar aqui um pouquinho do significado da história, um pouquinho do significado real, e assim fazer esta aplicação. Correto, irmãos? A primeira parábola é a parábola do sal. Então nós vamos fazer a leitura bíblica em Mateus 5:13, Marcos 9:50, Lucas 14:34 a 35. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser ler também no slide, nós vamos fazer essa leitura, estes 3 textos. Vamos colocar em pé, vocês ficaram bastante sentados, vamos ler todos esses 3 textos. Mateus 5:13, Marcos 9:50, Lucas 14:34 e 35. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora,
ser pisado pelos homens. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançando fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podem sentar-nos. Então é muito comum, nós sabemos que o sal, ele tem sido usado para preservar o gosto dos alimentos, e aí a gente poderia também ver outras utilidades do sal. Mas é muito claro, né? Qualquer pessoa conhece o que é o sal. Só que o sal também, se ele perder o seu sabor, como foi bem dito no texto, ele pode se tornar algo que não serve mais para nada. E pior do que isso, o sal pode se tornar algo destrutivo, ele pode estragar outras coisas. É colocado aqui que o sal, ele pode chegar a um ponto de não servir mais para nada, talvez servir de asfalto, né, para um lugar. A história daquela época dá para se entender um pouco melhor. O sal resultante de uma evaporação lá das águas do Mar Morto, aquele sal, se ele não fosse preservado, algumas impurezas ali poderiam contaminar todo o restante do sal. E esse sal, uma vez estragado, não poderia ser mais recuperado. Esse sal, então, ele perderia o seu valor. Quem é comparado ao sal? Nós somos comparados ao sal. E este sal, então, como o cristão, tem como característica impedir a deterioração do próprio mundo, não é? Exercer influência no mundo, na sociedade. Repare que o sal, por exemplo, ele pode até ser invisível. O sal num pão é invisível, mas você sente a diferença. O sabor de um pão com sal, ou de um pão sem sal, de uma comida com sal, ou de uma comida sem sal. Então, mesmo, de certa forma, não aparecendo muito no mundo, nós temos que mostrar a nossa influência, temperar aonde estivermos, aonde formos colocados. E aí então nós percebemos que essa é a propriedade que nós devemos ter, que é exigida de nós. Digamos assim, uma força refreadora no mundo perverso e depravado. John Stott, falando sobre esse tema, ele diz que às vezes a gente reclama muito do mundo, né? Esse mundo está perdido, esse mundo está estragado, esse mundo está isso, está aquilo. E de quem é a culpa? É a falta do sal. Se o mundo está podre, porque faltou sal nessa carne, né? Para não deixar estragar. Então, às vezes a gente, no lugar de perguntar e falar, esse bairro, esse mundo está ruim, a gente deveria perguntar onde nós estamos, que não influenciamos, ou não fazemos alguma coisa para ajudar, para transformar esse mundo. Nós falamos que se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada. Forte essa expressão, não é? Se nós somos sal, a principal função do sal é salgar, influenciar. O texto coloca a gente numa situação um pouco complicada. Se você não está cumprindo a sua missão na sociedade, no mundo, você não está mais tendo valor. Não é? É aí a grande
questão do texto, é uma grande atenção para nós. Então, o sal, ele não simplesmente deve viver para si mesmo, ficar acomodado aí, como dizem muitas vezes, no seu saleiro, sua igreja, no seu grupinho. O sal não deve estar como se autopromovendo, A gente ouve muito falar que o crente muitas vezes ele começa a fazer produtos para ele mesmo, Quem ouve uma rádio gospel é crente, O não crente pega, escuta lá, vê que é uma rádio cristã e muda o canal. Então muitas vezes nós estamos fazendo coisas para nós mesmos. Às vezes nós temos que estar mais perto do próprio mundo, porque a única forma de salgar é estar mais perto do próprio mundo, influenciar o mundo. Uma coisa que nos chama a atenção aqui também, quando diz: tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Dá a entender que este sal, ele tem como qualidade a paz, levar a paz ao mundo, mas essa paz precisa começar tendo sal em vós mesmos. Nós precisamos promover a paz e viver em paz em casa, para depois mostrar para os outros. Se nós não somos capazes de viver em paz no nosso próprio ambiente, nós vamos ter dificuldade, de influenciar o mundo. Porque o que o mundo vai ver de diferente em nós? Exatamente quando nós temos essa paz, quando nós mostramos essa paz ao mundo. E aí nós podemos assim levar Cristo para os outros. Tem uma frase aqui que diz: porque os cristãos não têm sido capazes de viver em paz entre si mesmos, têm perdido sua eficiência no mundo. A ideia aqui é que muitas pessoas não podem ler a Bíblia, jamais foram a uma igreja, mas elas têm acesso a quem? Aos crentes, a nós. Então elas não foram na igreja, mas nós estamos no mundo. Então nós que somos a igreja, nós fomos até elas. E a nossa diferença é que vai fazer com que elas queiram participar do mundo. Então tende sal em vós mesmos. Essa é a ideia que nós precisamos pensar e rever. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Outra parábola bem conhecida. Vou fazer a leitura. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mesma parábola agora em Lucas. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido construída, bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa.
É um texto bem conhecido também, né, irmãos? E creio que a aplicação é muito simples. Algumas pessoas dizem que a citação de Jesus é até um acontecimento histórico daquela época, onde algumas pessoas que construíram as suas casas, aquelas casas eram construídas muitas vezes de barro, uma casa que aparentemente era frágil, né? Você vê aqueles homens levando o homem para ser curado, fez um buraco em cima e baixou o homem lá, né? Onde Jesus estava. Em Mateus 6 também fala que os ladrões escavam e roubam, dá a ideia de fazer um buraco na casa, uma casa de barro, que você facilmente faria um buraco para roubar a casa. E aí a água, se vindo um rio com forças, né, ele poderia derrubar. Então tem alguns lugares lá que muitos anos pode ficar sem água alguma, mas de repente uma tempestade pode fazer daquele lugar um rio enorme. Eu já falei uma vez, tem um vídeo na internet falando sobre essas torrentes do Negueb, mostrando exatamente isso, lugar seco, não tem água, não tem um cisco de nada, né? E de repente começa a descer aquele monte de água, e a água numa abundância se enche, umas valas enormes. São modificações que podem acontecer de uma hora para outra. Então não é sábio edificar uma casa, montar uma casa num lugar desse. Repare que os dois textos, um fala de areia e o outro fala da terra mesmo. Então são ideias de lugares diferentes, mas cada um falando para um contexto mais próximo da pessoa que vivia. Só que é muito claro entender a ideia que um construtor insensato é aquele que constrói, né, uma casa como se fosse uma casa qualquer, como se fosse uma tenda, uma estrutura frágil. E alguém prudente é alguém que constrói uma casa, um alicerce bem firme, não fica com dó de gastar, né? Vou gastar dinheiro com alicerce. Mas desse alicerce pode depender toda a vida daquela casa. Então nós percebemos que Jesus está falando a respeito de alguém que edifica a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha ou sobre a areia. E que base é essa, né? Que rocha é essa? Nós sabemos que a palavra de Deus mostra que Cristo é a rocha sólida que nós podemos edificar a nossa casa. 1 Coríntios 3, 10 e 11 fala: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da nossa vida é Jesus Cristo. E até mesmo repare que muitas religiões, muitas seitas, muitas ideias tentam lançar como se fosse aquilo o fundamento, no lugar de Cristo. Nós não podemos nos afastar de Cristo. O texto deixa claro que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é o homem que edifica a casa sobre a rocha. Não é muito simples isso? E como nós edificamos a nossa casa, irmãos? Ouvimos a palavra de Deus, a maioria das vezes ouvimos, conhecemos a palavra, e o quanto nós praticamos diariamente, assim edificando a nossa casa sobre a rocha. Tem um texto em Ezequiel 13, de 10 a 16, nós não vamos ler todo esse texto, mas se você observar lá, ele faz uma descrição parecida, né? Descreve ali uma parede frágil que é construída, e a chuva torrencial, o granizo batendo com força e violência, e a violência do vento explode essa parede e essa parede cai. Então parece que lá no Antigo Testamento existiu uma história, né, bem parecida, Ezequiel falando a respeito disso, né, dessa parábola que aparece aqui. E nós percebemos aqui então que Jesus está concluindo o Sermão da Montanha. E ele
quer muito bem que as pessoas não apenas escutem, mas pratiquem todos aqueles ensinamentos que ele acabou de ensinar, né? E sempre lembrando, é muito mais fácil edificar uma casa de forma relaxada, com qualquer tipo de material, sem uma alicerce firme. É muito mais fácil montar uma tenda. Mas a palavra de Deus diz que a nossa casa deve ter uma estrutura firme. Nós devemos trabalhar, lutar, buscar a presença de Deus e edificar a nossa vida, um alicerce mais forte possível. O homem prudente constrói sua fé em Jesus e ele resiste a cada dia os problemas da vida. O que são essas tempestades, esses ventos? Podem representar muitas coisas, né? Repare que você construir uma casa, um alicerce qualquer, aparentemente, no primeiro momento, não tem problema algum. As duas casas são parecidas. Só o tempo vai mostrar. Então, quem se afasta de Deus, aparentemente, ele está vivendo normalmente. Mas na hora da provação maior, é que aí vai haver diferença. E esse texto deixa muito claro, eu creio, que é a ideia do juízo final, né, irmãos? Você tem uma vida inteira aí, você vai edificar a sua vida. Qual será o momento maior em que chegará o grande dia, né, da prova, se essa casa realmente está firmada? É no dia do juízo que todos vamos passar. Aqueles que edificaram a casa sobre a rocha, edificaram a casa sobre a areia. E aí, que casa ficará de pé? Aquele que creu em Jesus, que entregou a sua vida a Jesus, confessou os seus pecados, lutou a vida inteira, buscou seguir Jesus. Então essa é a diferença que nós temos aqui. Parábola dos meninos na praça. Essa parábola não é tão conhecida, mas é uma das parábolas que eu simpatizei há algum tempo atrás. Tem até algumas mensagens só nessa parábola. Podemos até pregar um outro dia. Meninos na praça. Eu vou pedir agora para os irmãos lerem comigo. Mateus 11, 16 a 19. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio Jesus, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos ler em Lucas. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para com os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Se você quiser manter aí a sua Bíblia aberta, é Mateus 11, 16 a 19, Lucas 7, 31 a 35. Esta parábola, ela conta uma história de umas crianças brincando numa praça. E a ideia dessas crianças
como toda criança, inventa brincadeira. Primeiro inventaram uma brincadeira de casamento. Vamos brincar de casamento. E o que você precisa para brincar de casamento? Do noivo, da noiva. Aqui no caso precisaram de um tocador de flauta e de um grupo que deveria dançar. Arrumou todo mundo menos alguém para dançar. O que disse o texto lá? Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Então essa é a primeira historinha das crianças. Certo? Brincar de casamento. E na hora de arrumar alguém para dançar, ninguém quis dançar. A segunda brincadeira era mais fúnebre, era uma brincadeira de enterros. Funeral. Nessa brincadeira precisava de uma pessoa, uma criança que se fingiria de morta. Precisaria de alguém que cantava uma música, um canto fúnebre. E alguém para chorar. Todo velório tem alguém chorando. Arrumaram então o morto, a morta, o cantor, mas ninguém quis chorar. E aqui diz então, entoamos lamentações e não pranteastes. Não pranteastes. O que significa essa parábola, irmãos? Ali diz, veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, dizem, eis um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então a explicação mais óbvia é que as crianças que sugeriram a brincadeira alegre do casamento e a triste do funeral são os judeus, que queriam que João fosse alegre e que Jesus se lamentasse. Então João veio, ele estava num momento de lamentação, de arrependimento, não comia. E eles queriam que ele fosse mais alegre, né? Tem demônio. Depois Jesus vem, alegre, e aí eles chamam ele de glutão, de pecador, de homem realmente que excedia aí o que ele deveria fazer, né? Então, essas crianças são os fariseus que eram do contra, sempre do contra. Qual seria a lição principal desse texto? O ensinamento principal desse texto? A ideia principal aqui que nós podemos ver é dessa necessidade de vivermos no tempo, como foi colocado aqui, né? Sugere que devemos observar que há tempo para tudo e nós devemos viver dentro desse tempo. Homens da presente geração. Como é o homem da presente geração? Parece que a gente quer viver fora do tempo. Viver no tempo é alguma coisa que dá certa agonia, né? Muitas vezes nós não obedecemos o tempo. E o ensino aqui dessa parábola é a respeito desta necessidade de seguir o chamado de Jesus. Se Jesus está conosco celebrando, com alegria, com louvor, nós devemos nos alegrar. Se é um momento de arrependimento, nós devemos nos arrepender. Nós devemos buscar essa presença do Senhor. Essa frase final do texto, ela diz em Mateus, mas a sabedoria é justificada por suas obras. E em Lucas, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. A sabedoria é a vontade de Deus, é a verdade de Deus. É justificada pelas obras de Deus. Que obras de Deus são essas? Tudo que Deus faz. Então a gente percebe que tudo que Deus faz pode ser visto como o que é certo, como o que é verdadeiro. Não podemos contradizer, não podemos questionar a vontade de Deus. E aqui na segunda parte é bem parecido, mas troca a palavra
diz, é justificada por todos os seus filhos, ou seja, cada um dos filhos de Deus podem confirmar essa obra de Deus como sendo verdadeira. Nós podemos viver no tempo certo de Deus e assim acreditar e confirmar essa presença de Deus, essa verdade de Deus. Então vamos lá. Sal da terra. Devemos influenciar o mundo, nosso testemunho, principalmente através do amor, primeiro em casa e depois lá fora. Qual que é o alerta? Se não salgar, não serve, presta para mais nada. E tem uma das partes lá que fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma afirmação forte. Segunda parábola, os dois fundamentos. Aquele que ouve as minhas palavras deve praticar. É a única forma, simples forma, de edificar a nossa casa sobre a rocha. Você conhece a palavra? Como que você vai edificar a sua vida? Vivendo de acordo com essa palavra. Qualquer outra tentativa, ela é errada. É pior do que errado, porque você vai ter a aparência de alguém que está construindo a sua casa. Sua casa é bonita, ela levanta, mas quando for provada, vai ruir. É melhor você ficar lá no alicerce, lá no primeiro andar, mas tendo o alicerce bem firmado, do que seguir muito em frente, distante de Deus, edificando a casa sobre a rocha. Os meninos na praça. Eu devo viver dentro do tempo que Deus me dá. Não contrariar a palavra de Deus, não contrariar aquilo que Jesus ensina, mas eu devo viver dentro de cada momento, dentro do tempo, dentro daquilo que o Senhor Deus ensina, né? Para a minha vida. Nós vamos ficar por aqui hoje, irmãos, tá? Na semana que vem eu quero que vocês leiam a parábola do semeador. Aí nós vamos começar por ela. É uma parábola bem grande, bem conhecida. E que Deus abençoe. Serve para tudo na nossa vida, né? Como a gente edifica a nossa saúde. Então, se você vai no médico, se você se alimenta bem, como que você edifica seus estudos, se você realmente se prepara, não deixa para estudar na última hora. Mas principalmente a ideia é como que você edifica a sua fé. Como que você edifica a sua fé? Qual que é o alicerce? E tem que ser Jesus a palavra. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Esse é o que edifica a sua vida de forma verdadeira. Então nós vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, assim nós vamos encerrando esse momento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua presença, pelo teu conselho, pelo teu ensino. Pai amado, queremos te pedir que o Senhor Deus seja falando conosco, ó Pai. Todas essas histórias que foram ensinadas, que foram contadas pelo Senhor, elas estavam repletas de amor, ó Pai. Pois o Senhor Deus queria que nós estivéssemos enxergando, tendo uma visão do reino do Senhor, de uma vida correta, ó Deus. E que possamos compreender mais e mais, que possamos praticar mais e mais tudo que estamos estudando aqui. Que o Senhor Deus esteja abençoando, ó Pai, a nossa vida nesses dias, nessas semanas, e nos fortalecendo, ó Pai, mais e mais, para conhecer e praticar, ó Deus, aquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado.
Obrigado, ó Pai, por tudo, por esse momento. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.